Bem, pessoal, então conversamos semana passada sobre algumas funções, né? Anidrido, aleto de acila, né? E começamos as funções nitrogenadas com amina. Então vimos que a amina deriva da amônia e que essa amônia é o NH3, no qual a gente vai classificar as aminas pela substituição dos hidrogênios presentes nessa molécula, né, no NH3. Quando a gente substitui um hidrogênio, a gente tem uma amina primária. Quando substitui dois hidrogênios, amina secundária, e os três hidrogênios, amina terciária. Isso a aula passada que nós vimos. Vimos também que na nomenclatura da amina, né, é o nome do radical, mais a palavra amina. Então, metilamina, por exemplo, fenilamina, né? E vimos também quando você tem a possibilidade de ter mais de um radical, né? Então, metiletilamina, né? Etilfenilamina e assim consequentemente, né? Foi o assunto da aula passada. E justamente esse assunto eu vou ministrar, eu vou colocar o material para vocês fazerem hoje, né? Vou colocar. Eu acho que semana passada eu não coloquei não foi? Das aminas? Acredito que não. Aí vou colocar hoje para vocês, tá? Para a semana que vem vocês terem esse material já feito. Ah, quem está com alguma atividade atrasada, por favor, vá colocando em dia, porque eu já vou fechar a primeira nota, já que nós temos os exercícios, a quantidade de exercícios já realizados, que foi o exercício 21, 22, 23 e 24. Então, da semana 21, 22, 23 e 24. Eu já estou fechando a primeira nota, tá? Então, quem tiver com algum exercício atrasado, por favor, coloque em dia, tá bom? Para que a coisa possa se organizar. E hoje nós vamos falar sobre a amida, né? Amida. Então vamos lá, diz assim. As amidas são características, né, caracterizadas, aliás, pelo grupo funcional C-O com N, em que tanto no carbono eu tenho um radical, como no N eu posso ter um ou dois radicais. Vocês estão vendo aí, eu estou aproximando um pouquinho, né? Então, você está vendo aí R1, R2, R3. São três radicais, tá? Três radicais que podem acontecer, os três ou não. Por exemplo, no nitrogênio, eu posso ter aí, nesse nitrogênio, apenas um radical substituído, certo? Ou eu posso ter os dois radicais, ou eu posso ter nenhum. Eu posso ter só C-O-N, tá certo? Isso seria a amina mais simples, né? No lugar de cada radical desse, eu tenho um hidrogênio, seria a amina mais simples. E a partir do momento que eu vou substituindo, esses radicais, esses R's por radicais, tá bom? É onde eu vou dando uma maior atenção ou uma diferenciação nessas amidas, tá bom? Então ele diz assim, onde R1, R2, R3 podem ser radicais, iguais ou não. Então eu posso, por exemplo, em cada radical desse eu posso colocar metil, 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 metil. Entendeu? Ou posso colocar diferente, um metil, um etil, um fenil, tá? Ou então hidrogênio, como eu já falei. Possuem nomenclatura oficial e usual. As amidas que possuem pelo menos um radical orgânico, R2, R3, ligados diretamente ao nitrogênio, são chamados de aminas substituídas. E os radicais são chamados de radicais substituintes. E vocês vão ver lá na nomenclatura que esses radicais que estão ligados ao nitrogênio, toda vez para que a gente represente ele na frente do nome do radical, a gente vai colocar o N, que é indicando que esse radical está no nitrogênio. Tá? Eu vou mostrar isso na nomenclatura um pouquinho mais na frente. Aquelas que possuem o radical são os monossubstituídos, as monossubstituídas.
E as que possuem dois radicais são as dissubstituídas, tá? Ou seja, substituiu um, mono, substituiu dois, di, né? Algo simples. Mono a gente sabe que é um, di a gente sabe que são dois. As amidas que possuem mais de um radical, R1CO, não são muito comuns. Ou seja, o que ele está falando é que esse C dupla O, né, amidas que tem C dupla O mais de uma vez, né, onde você tem aí duas vezes ou três vezes C dupla O, né, na cadeia da amida, isso não é muito comum, isso não é muito normal de se apresentar. O básico mesmo das amidas é ter um C dupla O ligado ao nitrogênio, tá? A nomenclatura oficial das amidas. A nomenclatura oficial das amidas utiliza o sufixo amida para dar o nome do composto dessa função. Então, as regras. Dá o nome do hidrocarboneto, tipo metano, etano, propano, butano. Cadê? Ao radical C1, ligado ao nitrogênio, né? Em caso de necessidade de numeração para indicar ligação dupla ou tripla, o carbono 1 é sempre o ligado ao nitrogênio. E as amidas substituídas, é necessário indicar quais são os radicais nomeados, colocados antes de cada um. O Nzinho que eu tinha falado para vocês, né? Então, toda vez que você tiver um radical nesse ligado ao N, eu tenho que colocar o nitrogênio, tenho que colocar o N, que é para indicar que está ligado ao nitrogênio, tá bom? Então, tipo, N-metil, N-etil, N-propil, porque estaria ligado ao N. Professor, e se tivesse dois? Tipo, um metil e um etil. Aí seria N-etil, N-metil. Professor, e se tivesse dois metil, por exemplo, seria NN-dimetil, tá? Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Para indicar que os radicais estão ligados ao nitrogênio, tá bom? Então aí você tem a fórmula geral, né? Antes da gente ir para os exemplos. Você tem aí nomenclatura, vai ser o prefixo, o infixo, mais a palavra amida. Ou seja, o nome do hidrocarboneto mais a palavra amida, tá? Então, tipo, se eu tenho dois carbonos, etanoamida, três carbonos, propanoamida, cinco carbonos, pentanamida, tá? Se por acaso tiver radicais nesse C dupla O, se tiver radicais nesse C dupla O, tá bom? Então a gente coloca aí em ordem alfabética, como a gente já está acostumado, tá bom? Se tiver no N, radical ligado ao N, tá? Então eu tenho que colocar ele em ordem alfabética, né? E indicando o Nzinho. Se tiver dois, eu coloco da mesma forma, indicando em ordem alfabética devido ao N, tá? Vamos exercitar isso aqui, começar de cadeia mais simples, para que a gente possa ir dificultando aos pouquinhos, né? Então vamos lá. A amida oficial. Então vamos colocar aí a nomenclatura oficial. Como seria essa nomenclatura oficial? Como a gente já viu. Para ficar mais claro, em vez de colocar prefixo, infixo, tará, tará, eu vou colocar hidrocarboneto, mais a palavra amida. Aí vocês lembram lá da nomenclatura do hidrocarboneto. Aí sim, que é prefixo, mais infixo, mais O. Por isso que é metano, etano, propano, tal, certo? Então vamos começar com a amida mais simples, que é justamente essa. HC dupla O N H2. Essa é a amida mais simples, tá? Então, quantos carbonos eu tenho na cadeia? Só um, que é o carbono do C dupla O. Professor, e esse carbono conta? Conta sim, tá? Conta a partir dele, na verdade, né?
Então, como eu tenho um carbono, né, eu tenho met mais an mais O, ou seja, metanoamida. Metanoamida. Professor, se eu quiser colocar ele, a palavra separado, pode? Metano, tracinho, amida, pode também. Uma outra maneira que as pessoas costumam colocar, que alguns livros adotam, é assim: metanamida. Ele tira o O, certo? Ele tira o O. Então, como ele tira o O, em vez de colocar metanoamida, ele coloca metanamida, certo? Metanamida. Que é justamente, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Ele mostra no primeiro metanoamida. Mas se você olhar pela nomenclatura, ele fala prefixo, infixo, mais a palavra amida. Ele não coloca o O. É por isso que alguns livros ele trabalha aí como escondendo esse O. Em vez de metanoamida, ele coloca metanamida. Então, tanto faz se você colocar um ou colocar o outro, tá? Então, vamos aumentar. Primeiro, vamos trabalhar com radicais do lado esquerdo, que é o ligado ao C dupla O. Depois, a gente vai colocar também radicais ligados ao nitrogênio, tá? Então, vamos pegar outro. H3C, C dupla O, NH2. Aqui, como eu tenho dois carbonos, tá? Dois carbonos eu tenho, et, só ligações simples. An, mais a amida. Então, etanamida ou etanoamida, certo? Etanamida ou etanoamida. Alguma pergunta até aí? Tudo ok, então. Então, letra C. Então, nessa letra C, nessa letra C, eu tenho aqui, ó, três carbonos, né? Então, três carbonos é próprio. Vou sim, Leonilson, vou postar sim. Esses três são prop, né? Mais am, porque só tem ligações, mais amida. Então, propanamida, né? Ou propanoamida, tá? Propanamida ou propanoamida. Agora vamos colocar com radicais, né? Então, aqui o que é que você tem? Ó? Cadeia principal, tem um radical, né? Um, dois, três. Esse radical é um metil, né? Então, como é que fica a nomenclatura dele? Vai ser 2 metil, aí três carbonos na cadeia principal. Prop, mais am, mais a palavra amida. Então, 2-metilpropanamida. Certo? Eu acho que também não é nenhuma surpresa, devido ao fato de você já conhecer, né?
cadeias com radicais. Letra E. Pronto. Vamos ver esse exemplo aqui. Cadeia principal. Esse de cima, radical, outro metil. Esse de baixo, fenil. Ok? Vou numerar. 1, 2, 3, 4. Então, o que é que eu tenho aí? Fenil e metil, né? Em ordem alfabética, fenil vem primeiro. Então, 3, fenil. 3, metil. Certo? Cadeia principal são 4. But. Só ligações simples. An, mais a palavra amida. Então, o nome do composto vai ser 3-fenil, 3-metil, butanamida. Dúvidas até aí? Ok, maravilha. Vamos para outra, então. Letra E, letra F. Pronto, essa letra F eu vou botar uma nomenclatura diferenciada, que é com segmentos de retas, tá bom? E dupla ligação. Deixa eu ajeitar isso aqui, vou botar para baixo. Pronto. Pode ir dupla, Leonis, como eu coloquei agora, tá? Dupla, tripla ligação. E aí você indica, que é o que eu vou mostrar justamente agora, tá? Só deixar a dupla mais perto, que tava tão longe a bichinha. Pronto, dupla ligação. Então, o que é que você vai fazer? Cadeia principal, vai ser essa daqui, né? Maior quantidade de radicais, em saturação. Esse radical acima, se você observar, tem 2 carbonos, então é um etil. Esse radical abaixo, né? Anel benzeno ligado ao CH2, ligado à cadeia, isso é um benzil. E numerando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então vamos colocar o nome dessa benção aí. Etil e benzil, em ordem alfabética, benzil vem primeiro. Então, 2, benzil. Depois, 3, etil. Ok? Cadeia principal, eu tenho 6, então, X. Só que eu tenho uma dupla que começa no carbono 4. Então, 4 em mais a palavra amida. Então fica 2 benzil, 3 etil, X, 4 enamida. Dúvidas nessa? Já que essa foi bem diferente.
Vou colocar a letra G aqui. Vou colocar assim, ó. Então aqui o que é que eu faço? Vou numerar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E o nome, X. Só que eu tenho duas duplas. Uma dupla que começa no carbono 4 e outra dupla que começa no carbono, aliás, 2 e outra dupla que começa no carbono 4. Ou seja, 2, 4, dien, certo? 2, 4, dien, mais a palavra amida. Então fica aí, X24 dienamida. Botei uma dupla na letra F e agora duas duplas na letra G. Perguntas? Não, ok. Vamos agora para a letra H. Nesse exemplo agora, eu vou colocar para vocês substituindo o nitrogênio. Um hidrogênio ligado ao nitrogênio. Tá bom? Então vamos lá. Pronto. Então, nesse caso, o que é que você tem? Você consegue observar aí que existe radical não na cadeia ligada ao C-O, mas existe radical em que você vai ter ligado ao nitrogênio, certo? Então, como o radical é radical, ele vem primeiro. Mesmo que venha ligado ao nitrogênio, professor, sim. Mesmo que venha ligado ao nitrogênio, ele vem primeiro. Então você faz, ó, 1, 2, 3. E esse radical metil, né? Ele é um metil, tá ligado ao nitrogênio. Então ele vai ficar, ó, N-metil, porque o único radical que tem tá ligado ao nitrogênio. Aí o nome da cadeia principal são três: prop, só ligações simples, an, mais a palavra amida. Então fica N-metilpropanamida ou N-metilpropanoamida. Para cima, tu fala ligado aí ao oxigênio, Leonilson? Não, tipo assim, quem não tem tripla ligação, aí eu tô falando acima, Tá acima muito baixo. de Aumenta 3. o teu volume um pouquinho. Tá me escutando melhor? Um pouquinho melhor, fala. Nada ainda, viu? Pois deixa eu falar aqui no chat então. Pronto, fala no chat, que tá muito baixo. Pelo menos eu não sei se os meninos estão escutando. Eu não tô, não. Eu também sou meio moco. Aí pronto. Então tu vai digitando aí eu vou adiantando, aí você faz a pergunta, tá bom? Então é o seguinte, essa situação do N é quando está ligado ao nitrogênio, tá?
pode ser um metil, como pode ser uma cadeia maior. Vamos colocar HI. Vamos colocar assim. Ó, um fenil. Do mesmo jeito, você vai numerar um, dois, três, tá? O radical que tem está ligado ao nitrogênio e o nome dele é fenil. Então você faz N-fenil, porque o fenil está ligado no nitrogênio. E aí o nome da cadeia, na cadeia principal, né? São três, pró, mais an, mais amida. Então, N-fenil propanamida. De boa, certo? Qualquer coisa vamos perguntando. Porque não tem, Leonilson, ligações. Ó, ligações triplas só existe entre carbono ou entre carbono e nitrogênio, carbono e fósforo, certo? Que são elementos que possuem três ligações livres. Aí você tem toda a família 5A que pode ter essa possibilidade, né? Nitrogênio, fósforo e todos os elementos que estão lá. Geralmente é o nitrogênio e o fósforo que podem aparecer com ligações triplas. Além deles dois, né? Além deles dois, só o carbono que faz, além deles dois, e mais que não é comum, mas os outros elementos da família 5A podem fazer essa ligação tripla. O carbono tem essa capacidade, certo? Mas não existe além de três. Não existe quádrupla, por exemplo, como você está citando. Não existe, tá? Não existe um composto se ligar ao outro por quatro ligações. Não tem, tá certo? No máximo, a ligação que pode acontecer são três. Porque, na verdade, quando você tem três ligações, você tem uma ligação mais forte, que é a sigma, e duas ligações pi, que são frágeis, certo? Então, elas já são frágeis. A ligação tripla ela é mais fácil de ser quebrada, ou inicialmente quebrada, porque você tem duas ligações fracas, então são as duas fracas que são rompidas inicialmente, tá certo? E ela não suportaria uma quarta ligação direta com aquele outro, porque essa quarta ligação, se duas já são bem simples, bem fácil de ser rompidas por serem pi, uma quarta, né? Quarta ligação que seria uma terceira pi, aí ela não teria sustentação de se manter, não. Então, por isso que no máximo você tem três ligações. Aí, por que, professor, que não, eu não vou encontrar, por exemplo, três ligações com o oxigênio? Porque o oxigênio não faz três ligações, ele só faz duas. Ele é da família 6A, ele só precisa de dois elétrons para ficar estável. Ah, professor, mas tem ligação dativa, né? Para ele ter um terceiro, tem sim ligação dativa. Você tem, normalmente, você tem ligação dativa. Mas em funções orgânicas, né, básicas assim, você não encontra. Você encontra em funções orgânicas ligação dativa quando são cadeias maiores, e aí essas cadeias precisam, acabam se unindo a outro elemento naturalmente, ou você, numa reação química dentro de um laboratório, você força que essa ligação aconteça, aí sim você gera uma ligação dativa, né? E se vocês lembrarem lá do primeiro ano, a ligação covalente dativa é aquela que ocorre quando o elemento químico ele já está estável, tá? Mas precisa de um outro elemento para formar aquele composto. Aí você coloca a ligação dativa. Como assim, professor? Deixa eu passar para outra. J. Tipo assim, ó, eu tenho um O2. O gás O2, o oxigênio, ele é feito a partir do momento que o oxigênio é da família 6A, então ele tem seis elétrons na última camada, para ficar, de acordo com a regra do octeto, né? Precisa ficar seis com oito.
para ficar estável, né? Igual aos gases nobres, apesar de que tem algumas exceções. Então, se ele tem 6, ele precisa de 2. Então, o oxigênio, ele se liga a 2 átomos, ele tem 6. Ele se liga a outro oxigênio, que também tem 6, e forma aqui a ligação, né? A ligação covalente comum. Tá? Então, ligação covalente comum, forma aí. Aí eu tenho a ligação, a fórmula estrutural, né, que é o C dupla O, e a fórmula molecular que já está em cima, que é o 2. Mas digamos que eu não queira formar O2. Eu vou querer formar O3, que é o ozônio. É o gás ozônio. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Começa a partir do O2, você tem o oxigênio que se junta, que tem 6 elétrons na última camada, que vai se juntar a outro oxigênio, que também tem 6 elétrons. Aí vai fazer a ligação covalente comum, normalmente aqui, tal, bonitinho. Só que o que é que acontece? Eu não quero formar O2, eu estou formando O2 de novo. Eu quero formar O3. Para formar O3, eu preciso de outro oxigênio com essa quantidade, com a mesma quantidade com 6. Aí, nessa situação, é que surge um caso especial, né, da ligação covalente, que é a ligação covalente dativa, no qual ela só ocorre quando precisa outro elemento entrar na estrutura para formar um composto diferenciado. E como está todo mundo estável, né, na ligação covalente comum, entra a dativa para compartilhar de uma vez só um par de elétrons. Então, é quando você tem aqui o parzinho de elétron, desse que está estável, do átomo central, e ele compartilha, ou a setinha compartilha, com esse átomo de oxigênio que chegou, fazendo com que você tenha uma fórmula estrutural de O dupla O dativa, que é a setinha O, e aí a fórmula molecular, como você já tem lá em cima, O3. Levando em consideração que essa ligação dativa é uma ligação frágil, né? É por isso que o gás ozônio está lá na atmosfera, mediante o CFC e outras substâncias à base de cloro. Eles têm a capacidade aí de quebrar essa ligação dativa, fazendo com que o gás ozônio se transforme em gás oxigênio. Aí vocês, professor, é uma boa, porque aí a gente vai ter mais gás oxigênio. Mas em compensação, né, os raios ultravioletas, sem a camada de ozônio, vai incidir sobre a Terra, vai ter maior índice de câncer de pele, vai ter maior evaporação do, 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 da água, né, digamos assim, maior incidência causando efeito estufa, entre outros probleminhas. Mas vai ter mais oxigênio, entendeu? Então a gente tem que, na verdade, tudo da natureza, tá? Seja é, substâncias orgânicas, inorgânicas, seres vivos, tudo tem que estar em equilíbrio. Se não tiver em equilíbrio, se o equilíbrio for desfeito, consequentemente, isso é um efeito borboleta, né? É aquela história. Acho que pode ser que algum de vocês já deve ter assistido esse filme Efeito Borboleta. O primeiro é bem interessante. Os outros é só uma repetição, é uma porcaria. Mas o efeito borboleta ele dá a entender o seguinte: que algo que aconteça, o bater de asas de uma borboleta, né? Por exemplo, na África, vai estar incidindo sobre a mudança, algum tipo de mudança que vai chegar até nos atingir aqui no Brasil. É a mesma coisa que as queimadas e desmatamento e extração de minérios desenfreados da Amazônia, tá certo? Vai causar efeitos danosos, prejudiciais, não só para a Amazônia, não só para o Brasil, mas para todo o planeta. Porque a Amazônia, por mais que a Amazônia é o pulmão do mundo, na verdade, o pulmão do mundo, levando em consideração a respiração, a troca gasosa, não é feita em sua maioria pelas plantas terrestres, né?
não são as plantas terrestres em quantidade, principalmente aquela quantidade existente na Amazônia, que é responsável pela troca gasosa maciça, né? Retirada grande parte do gás carbônico da atmosfera e é devolvido o gás oxigênio. Não são as plantas terrestres, são as plantas aquáticas. Na verdade, as algas que são as maiores responsáveis por essa troca gasosa, que também estão sendo devastadas aí pela poluição dos oceanos, né, pela devastação dos recifes e degradação do ambiente marinho, que também já está indo, né, para as cocuia também. Vamos levar em consideração. Mas voltando. Então, a questão da Amazônia não é nem sobre a troca gasosa, mas é sobre a evaporação, a microevaporação que acontece através das plantas, né? Então, a água presente nas plantas, ela tem a capacidade, se você visualizar, né, no seu Kengo aí, no seu juízo, a Amazônia, você vê que é repleta por plantas altas, né? E mata fechada era, né? Agora tá só o caos. Tá parecendo um campo de futebol em algumas regiões. Mas plantas altas com uma copa, né? A copa é a quantidade, a área ocupada pelas folhas, galhos mais finos de folhas, né? Então, de copa maior e que protege o solo, né? Protege o solo, deixando ele mais fértil. Como você tem muita planta e o sol não incide diretamente no solo, nessa área, significa aí dizer que ele é mais úmido. E sendo mais úmido, acontece a evaporação, devido à parte do solo e maior parte das folhas, a água presente nas folhas. Tá? Com isso, essa evaporação macro e micro, principalmente, ocorre a formação das nuvens. E essa formação das nuvens que são geradas lá na Amazônia, os ventos vão trazendo essas nuvens que vai irrigar de chuva, né? Vai irrigar uma grande parte do Brasil. E parte dessa chuva não vai só irrigar o Brasil, vai irrigar, por exemplo, países vizinhos ao Brasil, certo? Vê como é massa. E tudo isso é um efeito causado por pessoas gananciosas que pensam apenas no lucro próprio e não pensam no que vão causar para o restante da população local, né? Local, regional, né? Da região, nacional, por conta do Brasil, dos problemas causados no Brasil, e até, em alguns casos, mundial. Tá certo? Seria a mesma coisa que, por exemplo, os caras disseram, não, vamos, tem minério, tem ouro lá na Cordilheira dos Andes. Vamos explodir a Cordilheira dos Andes e vamos retirar o metal que tem lá. Só que a Cordilheira dos Andes, ele serve de paredão, aquela área rochosa serve de paredão para que a camada de ar frio que vem passe por ali, certo? E não ultrapassa, ele é desviado para outro lugar. E se derrubar aquilo ali, não vai ter mais aquele ar, camada de ar frio, a que ela se destina. Entendeu? Então, para você ter uma ideia, por mais que você pense, a química é só fórmula, é só reação, é só experimento. Não, na verdade a gente tem que visualizar a química, a física, a biologia como um contexto geral, como sendo algo é, interligado, que é, na verdade, interligado, porque faz parte de ciências naturais, de ciências da natureza. Então, na verdade, quando a gente está estudando química, muita coisa de química, né, está entrelaçado com física, está entrelaçado com biologia, né, e na parte de cálculo está entrelaçado com matemática, certo? E também está entrelaçado com geografia, a ciência da natureza, tá certo? Porque muitos efeitos geográficos, né,
principalmente a respeito do mudanças climáticas, né? Estudados de forma mais específica pela geografia, pela meteorologia, tudo isso está interligado com a ciência da natureza. Alguma pergunta? Dormiram? Fala, Moisés. Certo. Sim. Rapaz, muitas vezes, quando é num extintor, esse pó branco é CO2, certo? CO2. Que é para justamente o CO2 impedir a ação do oxigênio, já que o oxigênio é o comburente, quer dizer, o fogo ele só acontece se tiver oxigênio. Aí, se você lança na chama CO2, você retira o excesso de oxigênio que tem e aí ele elimina o fogo, certo? Se for ao ar livre, só o pó, sem estar ele pressurizado no extintor, ele vai ser uma substância que vai acabar liberando, vai acabar liberando o CO2. Por exemplo, você tem uma substância, vamos lá, carbonato de cálcio, certo? Carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio em aquecimento, ele vai se transformar em óxido de cálcio com o CO2. Então, se eu pego o carbonato de cálcio e jogo ele no fogo, por exemplo, com aquecimento, tá? Você tem o carbonato de cálcio se rompendo, se quebrando e sendo oxidado, quer dizer, transformando, já que tem oxigênio no, né, no ambiente, no ar. Então, ele vai ser oxidado e vai se transformar em CO2 mais CaCO. O CaCO é o óxido de cálcio. O óxido de cálcio para o meio ambiente ele não é prejudicial. Na verdade, você está jogando cálcio no solo, né? Óxido de cálcio no solo. Ele não causa tanto prejuízo assim, tá certo? Mas a maior intenção é justamente o efeito de liberação do CO2, porque aí ele impede que essa oxigenação continue gerando fogo e, consequentemente, ele se alastre. Tá entendendo? Vamos ver se vocês têm mais perguntas. Só um segundinho que eu já volto. Bom, gente, voltei. E aí, tem mais alguma pergunta em relação ao que eu falei? Não? Beleza? Ficou claro? Moisés, fala.
Eita, Moisés, que tu tá querendo me arrebentar mesmo, né, bichinho? Tu quer que eu responda esse nível de pergunta? É? Eita! Às vezes, eu vou perguntar isso aqui, que esse miserável desse professor, eu quero ver se ele não tropeça, esse condenado. São pulsos, são pulsos elétricos, Moisés. Os neurotransmissores são pulsos elétricos, eles conseguem identificar os pulsos. Na verdade, eles mapeiam o cérebro, né? O cérebro, ele foi mapeado e esse mapeamento do cérebro, ele foi computadorizado, né? Existem programas que fazem essa leitura, né? E eles conseguem identificar. E existem equipamentos que também fazem isso. Eu não sei se vocês já viram nesses, é, nesses seriados norte-americanos, né? Que tem uma máquina em que o cara coloca na cabeça do paciente sensores, né? Pontos, sensores, e ele vai para dentro de uma máquina onde é feita a leitura. Então, começam a fazer alguns estímulos, certo? Por exemplo, pequenos choques, colocam nesses sensores pequenos choques, e esses choques, o cérebro, ele identifica. Porque tipo, se você fura o dedo, você tem um nervo, né? Um capilar, um nervozinho, capilar é sanguíneo, um nervozinho, uma ramificação nervosa, por todo o corpo. Então, você consegue ter sensibilidade. Tá certo? E com isso, a terminação, o simples fato de você passar o dedo numa superfície áspera, seu cérebro consegue identificar, porque os transmissores, né, nervosos que estão lá na pele, ele vai num tempo muito reduzido, né, até seu cérebro. E aí seu cérebro consegue identificar o que é aquilo. Então eles estimulam, né, é, o cérebro através de pequenos choques, pequenas ondas, e aí eles conseguem mapear o cérebro e conseguem perceber onde existe, por exemplo, alguma falha, onde está tendo alguma falha no cérebro, tá certo? Uma outra maneira que tem, isso é de forma física, né? A parte de neurociência. Mas você tem estímulos químicos também, porque você pode injetar, tipo, aqueles contrastes, né? Por exemplo, que às vezes quando a pessoa vai fazer um exame para saber em relação a problemas neurológicos como tumores, então é injetado um contraste, certo? Que é uma substância, uma substância como o iodo, por exemplo, uma certa quantidade de iodo, que é injetado na corrente sanguínea, aí não é elétrico, não é físico, ele já vai ser uma verificação através de uma verificação química, né? E aí é injetado o iodo, por exemplo, numa região uma artéria, uma veia, né? Geralmente é no pescoço, se for para o cérebro, é o pescoço, de onde o médico ele sabe que dali ele está indo para o cérebro diretamente. Ele não tem que passar pelo corpo para ir para o cérebro. Ele já vai pegar um ponto onde ele sabe que dali o sangue já está indo direto para o cérebro, porque ele faz um percurso menor. Não tem sentido esperar para fazer um percurso muito maior no corpo para poder chegar até o cérebro. Então ele já coloca, já é, adiciona, né, através de uma seringa, o contraste, né, o iodo, por exemplo, é uma substância que consegue fazer isso. Então você é injetado e aí ele vai percorrendo o cérebro e ao percorrer o cérebro é como se o cérebro se iluminasse, certo? Ele se iluminasse. Aí por que, professor, o cérebro se ilumina? Porque, na verdade, o iodo não é um iodo comum. Esse iodo que a gente compra na farmácia é um iodo em que ele tem um efeito radioativo de baixa intensidade, certo? De baixíssima intensidade, mas ele tem um efeito radioativo. Então, é como se o seu cérebro
fosse iluminado a partir do momento em que o iodo ele vai passando em toda os capilares, nervos, nervos não, capilares, veias presentes no cérebro. O cérebro é irrigado por sangue. Então ele consegue visualizar todo o cérebro. Exatamente. Aí vai ser feita a leitura na máquina e o médico ele consegue visualizar perfeitamente todas as regiões do cérebro. Entendeu? E aí descobrir com precisão, no caso se for uma situação de tumor, que geralmente isso acontece quando a pessoa está com tumor cerebral, aí a pessoa ele consegue identificar o local exato. Ele não tem que abrir para ficar procurando, não. Ele vai lá e abre no local exato para poder ver como é que está a situação real de forma exata, precisa. Exatamente. Isso. Não confunde com pulsos. Porque aí, quando os pulsos elétricos, ele dependendo da situação, você sabe que mesmo dormindo, mesmo sonhando, né? O seu cérebro ele não para em nenhum momento. Então, com isso, tem terminações, tem pulsos elétricos, tem pulsos nervosos. E quando você está em estado de, de sono, seu cérebro continua funcionando e vai gerando estímulos, tá? A partir do momento que ele usa uma substância química, ele retira essa parte elétrica para não ter erro, ele não se confundir, como diz você, e ele vai diretamente no problema, ok? Então, vamos lá. Se alguém tiver, espero ter ajudado aí, ter esclarecido. Se alguém tiver algum outro questionamento, é só ir fazendo que nós vamos. Beleza, Moisés. É só ir falando que a gente vai conversando, tá? Então, vamos lá. Continuando. Então, eu parei aqui, J. Vamos mostrar outra situação aqui. Ó, eu tenho aqui H3C, CH2, CH3. Opa, isso é H3. CH2, C dupla O. Aí agora eu vou substituir os dois, ó. CH3, CH3. Eu tenho os dois agora substituídos, tá? Como eu estou substituindo os dois, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho aqui metil e metil, certo? E aí, como é que fica? Eu tenho dois metis. Um que está no N e o outro também está no N, tá certo? Então, o que é que acontece? Eu vou colocar aqui, ó, NN, porque cada um está no N, NN, dimetil, porque são dois, e o nome da cadeia principal. São quatro, but, mais am, mais amida. Então, eu tenho aí NN dimetilbutanamida. É o nome desse composto, tá? Poderia, qual Ju, o tu tá falando, eu pegar os dois metil e colocar C... Não, porque aí você não tem um metil, você tem um etil. Hum, Poderia. Eu vou colocar agora essa situação, tá certo? Isso, Moisés, é para cada carbono. Você não pode colocar o N só, não. Tem que ser NN, porque você tem dois radicais, tá? Vou colocar a letra K aqui. Vamos botar agora dois. Sim. E é aqui C dupla O. Aí vou colocar aqui N. Aí agora eu tenho CH3 e aqui C2, H5, como Juliane sugeriu, certo? Não seria C2H6, Ju, seria C2H5, tá?
porque C2H6 é o etano. Como a gente não quer trabalhar com etano, a gente vai trabalhar com o radical etil, aí sai um hidrogênio, que é para ter uma ligação livre e ele se encaixar no nitrogênio, tá? Então, aqui o que acontece? Cadeia principal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Radical, esse radical aqui, metil. Tem um carbono. Esse radical aqui. Ah, professor, mas isso é um radical? Está em fórmula molecular. Sim. Não tem dois carbonos? Sim. Qual é o radical com dois carbonos? Etil. É só uma outra maneira de se escrever. E aí você coloca em ordem alfabética, né? Então você vai colocar o quê? Opa, peraí. N-etil, N-metil, e aí o nome da cadeia principal. Com 6, X. Só ligações simples, AN, mais amida. Então você tem N-etil, N-metil, hexanamida. Dúvidas? Beleza. Antes que eu esqueça, deixa eu só colocar aqui o link da chamada, para não ficar em cima da hora e eu acabei esquecendo. Fala, Moisés. Tem sim, Moisés. Tem sim. Por exemplo, Viagra faz ele parar de bater, tá? O parar de bater seria um ataque cardíaco. Por quê? Porque é o seguinte, sim, mas ele acelera, porque é o que antecede. É porque eu já coloquei um exemplo em que fizesse uma coisa e depois outra. E, na verdade, você perguntou, parar de bater. Faz parar de bater. De que maneira? O coração, ele acelera demais, né? Porque recebe um estímulo muito intenso. A quantidade de sangue que é circulado no corpo, ele é muito maior, tá bom? Porque ele tem que fazer com que haja sangue no corpo, tá certo? E ele tem que circular porque ele tem que manter aquela situação constante por um tempo mais longo do que o normal, tá bom? Então, com isso, qual é o problema? O problema é justamente o fato em que você está fazendo com que o coração ele trabalhe demais e se existir alguma veia, alguma artéria, algum capilar que esteja com camada de gordura, ou em processo de entupimento, certo? Essa artéria ou essa veia, ela não vai suportar a pressão, a pressão sanguínea, né, elevada, e ela vai estourar e justamente causa um infarto, né? Esse é um problema. Outro problema que você pode ter, isso não é só para quem já está numa certa idade, não, viu, pessoal? Isso funciona também para jovens. Tem garotão que gosta de se amostrar e gosta de dizer que é o cara e começa a tomar essas porcarias. E o músculo do coração aguenta por um tempo, mas depois, por trabalhar de forma acelerada e de forma que não é natural, acaba causando ataque cardíaco também, tá certo? É um problema. Não é um problema? Problema complicado. E o problema maior não é esse. O problema é o cara morrer numa situação constrangedora, em um local em que a família vai ter que ir lá buscar, entendeu?
Então, esse é a maior situação que tem. Não para quem vai, para quem fica, né? É uma situação complicada nesse sentido. E aí tem outras situações também, né, que pode acontecer parada cardíaca. Por exemplo, choque elétrico, né? Passa uma corrente elétrica, né, pelo corpo, né? E o corpo ele funciona por pulsos elétricos, né? Por pulsos elétricos. Então, esse pulso elétrico que ele sofre, a partir do momento que ele recebe uma descarga elétrica grande, há uma descompensação, o coração ele fica descompensado, o batimento fica descompensado, e ele pode ter uma parada ali mesmo, tá certo? Em alguns casos, não precisa do choque. O coração ele tem um ritmo, né, que é regulado. Existe o coração, o corpo humano, ele tem uma bomba de sódio e potássio. O que é uma bomba de sódio e potássio? Precisa estar equilibrado no nosso organismo a quantidade de sódio e a quantidade de potássio no nosso corpo. É por isso que a gente tem que ter cuidado com a nossa alimentação. A partir do momento em que você consome muito sódio, ou seja, consome muito sal, esse sal comum, aquele sal do Himalaia, rosinha, caro não, a gota serena, certo? A vantagem do uso dele moderadamente é porque ele não tem sódio. Ele é um sal, vai deixar a comida mais salgada, só que ele não é a base de sódio, de cloreto de sódio. Diferente desse sal comum que nós compramos no supermercado, mais barato. Então, por isso que ele não causa tanto problema. Mas esse outro, à base de cloreto de sódio, né? O sal de cloreto de sódio, ele, que é o mais comum, que é o mais barato, ele faz com que o consumo exagerado, ele faz com que haja, haja a pressão, a pressão arterial ela aumente. Por que vai aumentar? Porque acontece de você ter mais sódio do que potássio no corpo, devido ao consumo. Consequentemente, mais sal significa perda de líquido, desidratação. Então, quem come, não sei se vocês já viram aí, mas quem come muita carne salgada, no churrasco, acaba vai lá para o churrasco, eita, vou me arrebentar no churrasco, carne de graça, não sei o quê. Então, isso aí o camarada, não no mesmo dia, mas geralmente no outro dia, dependendo da quantidade de sal que tinha na carne, e geralmente tem bastante, a pessoa fica tomando água, parece que está no deserto. Tá? Por quê? Porque com a quantidade de sal que tinha, você acaba desidratando, né? Pelo efeito de osmose, né? Lembra a história de osmose lá do segundo ano? Em que a osmose acontece porque a água vai para o meio, sai do meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Como o seu sangue está com sal devido à quantidade de alimento que você começou do sal, então as células começam a perder água, liberando na corrente sanguínea e, consequentemente, vai para os rins e você elimina a urina, certo? E aí, consequentemente, você fica com muita sede para repor. Afeta um bocado de coisa. Ó, esse sal em excesso afeta demais, tá certo? Então, o cara que não se alimenta adequadamente, está comendo muito sal, independente da idade, acaba sendo prejudicial. Quando não é muito, certo? Quando não é já numa fase adulta, é na fase da adolescência. O cara que é adolescente, ele acha que ele é um, um Clark Kent, né? Um super-homem. Ou ele é o cara lá do X-Men, que é Logan, né? Que é o Wolverine. Porque aí ele pensa que ele vai ter a vida eterna. E na verdade não é assim. Os efeitos da alimentação de uma criança vai ser refletido na fase adulta. A criança que não se alimenta bem, ela vai gerar excesso de gordura e pode provocar efeitos, né, de aumento de peso na fase adolescente. Mas existem casos, bastante casos, em que o aluno, o adolescente, ele não libera, ele não tem esse aumento de peso. Mas não é porque a pessoa não aumenta o peso que a pessoa não tem problemas cardíacos, não tem problemas de pressão alta, porque continua afetando. Se fosse assim, nenhum magrinho morria do coração. E a gente sabe que isso não acontece. Se fosse assim, não tinha adolescente que sofria infarto. E a gente sabe que acontece. Hoje em dia, até criança
e devido à má alimentação, pode ter um infarto, certo? Na verdade, as coisas não são assim. A gente tem que trabalhar bem com o nosso corpo, a gente tem que dar bastante condições ao nosso corpo na fase de criança e na fase de adolescência, principalmente, dar uma puxada em alguns freios, principalmente relacionado à má alimentação, à falta de atividade física. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso aí para que a gente possa ter uma fase adulta e uma terceira idade muito mais tranquila, muito mais saudável e durar mais, né? E o sal, sim, afeta, desregula a tireoide, principalmente quando ele não tem iodo, porque a quantidade de iodo, Moisés, que geralmente é colocado no sal, mas que não é obrigado você comer só porque tem iodo. Todo alimento marinho, que não necessariamente precisa ser salgado, todo alimento marinho, você já consegue naturalmente regular a quantidade de iodo, porque o iodo é quem regula, né, faz, consegue regular a tireoide, né? Então, isso é muito importante, né, para que não haja um processo de falta de hormônio, né, da tireoide, no caso o hipotireoidismo, ou o excesso, que é o hipertireoidismo, né, consequentemente. Ou então, pior ainda, né, que é provocar nódulos que venha a causar, provocar um câncer, tá certo? Pelo mau funcionamento da tireoide. Então, por exemplo, a partir do momento que você come, se alimenta de peixe marinho, né? E peixe vindo do mar, crustáceos, né? Você está consumindo uma carga de iodo natural, já que esses animais que vivem no mar, né, eles têm na sua constituição uma certa quantidade de iodo que é benéfico para a gente, entendeu? Não, eu acho que essa aula está sendo mais de biologia do que de química, pessoal. Puxa, você é Moisés, você quer medicina, aí fica tirando onda comigo. Ah, tu quer física, Moisés? Tu quer física e tu tá tirando onda mesmo, é? Com essa parte biológica? Mas física é bom. Eu comecei a fazer física, mas tive que deixar porque era muita coisa no meu juízo, muito trabalho e não deu certo, não. Porque eu fazia química industrial e física. Então, não consegui conciliar por conta de trabalho, né? Aí depois eu fiz licenciatura em química e química industrial. Licenciatura em química terminei, estou terminando, tenho que terminar esse mês de setembro agora, química industrial. Tá fazendo, ele tá perto de terminar, mas eu falto, acho que um ano para terminar, Química Industrial só. Aí começou. Liguei ele se precisar qualquer coisa de material, dúvida, alguma coisa assim, pode entrar em contato comigo que eu ajudo seu irmão, tá? E tô terminando mestrado em Engenharia Química lá na UFCG, agora, esse mês, com fé em Deus. E ano que vem eu termino minhas disciplinas de Química Industrial. Fica faltando só o TCC a monografia. Não, o TCC e o estágio. Só. Vamos só concluir aqui, porque daqui a 14 minutos nossa aula acaba. Então, eu vou só mostrar mais dois exemplos para vocês, para a gente retomar essa parte. Então, eu vou mostrar esse exemplo aqui, em que eu tenho uma situação como essa. Eu adoro pegar essas bagaceiras assim. Esse meu benzeno ficou muito feio.
Olha que lindo. Essa é show, adoro isso. Show de bola. Então, faltou só o círculozinho aqui. Pronto. Então, nada melhor do que terminar com uma obra de arte, né? Então, é o seguinte, essa cadeia é uma cadeia, né, fictícia, muito. É uma amida, Leonidas. Uma amida para dizer assim: olha, vamos se ligar. Então, veja só, como é que não se assuste? Como é que você vai fazer? Primeira coisa é numerar a cadeia principal. Então, cadeia principal de boa, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Opa, perdi esse cinco aqui. Cinco, seis, sete. Você não vai se assustar. Você tem que fazer por partes, né? Tem que fazer. Então, você vai fazer, faz por partes. Organiza a cadeia principal. O que tiver fora da cadeia principal vai ser ramificação. Então, você tem aqui, ó, metil, metil, isso aqui, fenil, esse aqui, etil, esse aqui, benzil, certo? Eita, esse benzil foi muito feio, o nome, benzil, certo? Aí, ligado ao nitrogênio, o que é isso? Um, dois, três. Três. Isso aqui vai ser metatoluil. Eita, totuil não, rapaz. Toluil. E esse aqui é outro benzil, certo? Aí você lembra, todo radical que estiver ligado ao nitrogênio vem com N na frente. N. Então, na ordem alfabética, ele vai para a posição do N, independente do nome dele, vai para a posição do N, já que o N vem na frente, tá certo? Então, quem é o primeiro radical? O benzil que começa com B. Então, eu fico aqui, 3 benzil. Depois, o etil, começa com E. 5 etil. Depois, 4 fenil. Depois, ainda vem o M, né? 6 metil. Agora vem o N. Por que o N? É N de nitrogênio, tá? Aí vem N, em ordem entre benzil e M-toluil, né? Metatoluil vai ser benzil. Então, N, benzil. Olha a diferença do benzil primeiro para o benzil do N. O benzil primeiro está na cadeia principal, começa com B. O benzil do N começa com B também, só que tem um N na frente. E ordem alfabética o que conta é o N do nitrogênio, para indicar onde é que está esse outro benzil. Aí depois vem N, M-toluil, que é o M-toluil, né, o metatoluil, que está no nitrogênio. Aí a cadeia principal. A cadeia principal tem 7, hept, ligações simples, an, mais amida. Então o nome dele fica 3-benzil, 5-etil, 4-fenil, 6-metil, N-benzil, N-metatoluil, heptanamida. Vai ser o nome deste camarada. E aí, gente, dúvidas? Fala, Moisés. Sobre o corpo humano de novo, não, né?
É porque, Moisés, o NN vai acontecer quando você tiver radicais iguais. Como no outro exemplo, que tinha 2-metil. Então foi NN dimetil, porque os dois eram iguais. Por isso que eu coloquei junto. Entendeu? Se, como eles são nomes diferentes, são radicais diferentes, aí eu coloco o nome separado. Entendeu, Cauane? Maravilha. Pessoal, alguma dúvida sobre isso aí? Alguém, apesar de grande, né? Não vamos se assustar, não. Vamos olhar de forma objetiva, né? De forma objetiva, deu para entender o processo. A estrutura eu sei que é grande, mas. Ah, beleza, maravilha. O importante é isso, é você entender o processo. Voltando aqui, só para a gente concluir essa parte. Ô, Jesus, eu tenho uma raiva quando isso volta. Pense. Estou aqui na 104. Pronto, então essa parte a gente já viu, fizemos vários exemplos, né? Então vamos aqui. Ó, nomenclatura oficial foi justamente o que a gente já viu, né? Amidas são compostos derivados, teoricamente, da. Não, sim, tá. Pela substituição. Não, ele misturou aqui, tá? Essas. Deixa eu ver se ele misturou aqui. Foi, ele misturou. Essa derivado da amônia não é amida, não, tá? É amina. Derivado da amônia não é amina, não. Amida, não. O amida é derivado, na verdade, da ureia, tá? Ele pode ser derivado, ele pode ser produzido a partir da ureia. A gente pode levar até em consideração que ele pode ser derivado da minha, aliás, da mina, né, da amônia, levando em consideração que obrigatoriamente ele tem que ter um radical acila, que é o C dupla O. Se ele não tiver um radical acila, então, tipo assim, ele é derivado da amônia possuindo obrigatoriamente um dos hidrogênios substituídos por um radical acila. Porque se não tiver o acila, que é o C dupla O, aí não é amida de jeito nenhum, não. Tá certo? Tem que levar em consideração isso aí. A gente viu a substituição dos radicais, tá bom? Eu fiz exemplo sem substituir o nitrogênio, só substituindo R1. Depois a gente fez substituindo R1 e R2. E depois fizemos substituindo R1, R2 e R3. Tá? Aí tem o caso da nomenclatura usual, né? Não é um nome comum, tá? Por exemplo, metanamida vai ser o formamida, etanamida vai ser acetanamida, propinamida vai ser propionamida, butinamida vai ser butiramida, e assim vai. Então, são nomes tabelados em que não há necessariamente como você fazer essa nomenclatura, a não ser que seja através de um decoreba, tá certo? Aí existem casos que não é comum, que é esse aqui, ó, que você está aqui vendo abaixo, tá? E é um caso excepcional, onde ele tem duas acilas. É como se fosse duas amidas conjugadas, tá? Você tem duas C dupla ON, duas. No caso aí, vai ser a oxalamida, é o nome desse composto, tá certo? Não é um composto comum, não é um composto que normalmente você vai é, encontrar no vestibular para descobrir nomenclatura. Isso não. No máximo, para você identificar se isso é uma amida. É uma amida. Tem C dupla O e um nitrogênio ligado ao carbono da acila. Então, realmente é uma amida. Tá bom? E o nome dele seria N-etil, N-metil, né? Etil de um lado, metil do outro lado, né? Oxalamida. Então, não é algo comum. Mas é bom vocês conhecerem, pelo menos, a título de curiosidade. Tá certo? E aí, para a gente encerrar essa parte de amida, tem uns exercícios assim, aqui depois que eu vou passar para vocês isso. Então, tem aí, ó, algumas características, né? Faltam 3 minutinhos. As amidas possuem caráter básico,
muito fraco, né? Muito mais fraco. Então, ele pode ser considerado levemente básico, pois o oxigênio do grupo carbonila atrai elétrons para si, diminuindo a densidade eletrônica, o que dificulta a atração dos prótons. Não é à toa em que ele consegue, dependendo da situação, neutralizar um ácido fraco, tá certo? Mas tem que ser um ácido bem fraquinho, porque como ele não tem um caráter básico tão intenso, então não iria resolver muito a situação. As amidas são bastante polares, né? Porque você tem aí nitrogênio ligado a hidrogênio, né? E eu já falei algumas vezes aqui que ponte de hidrogênio, né? Polaridade a gente tem a partir do momento que a gente tem elementos bastante eletronegativos e o nitrogênio tá bom? Tem ponto de nitrogênio na amida? Tem ponto de nitrogênio sim também, porque eu disse, ó, ponto de nitrogênio você vai encontrar quando você tem o hidrogênio com o FON, FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Como você tem na amida hidrogênio ligado a nitrogênio, você tem ponte de hidrogênio, tá certo? Possuem, em geral, pontos de fusão e ebulição elevado, devido à cadeia, né, ser um pouco difícil de você ter essa quebra de ligações, tá? As amidas mais simples são solúveis em água e, em geral, são todas solúveis em etanol e etoxetano, em outros solventes que não sejam água, tá? Uma amida bastante conhecida é a ureia, né, como eu já falei para vocês. É usada na produção de fertilizantes agrícolas e medicamentos. Professor, a ureia, onde é que a gente encontra? Olha, é ureia, não é ureia não, tá? Ureia é as que a gente tem na cabeça, as ureias, tá bom? A ureia é o que a gente encontra na urina, a substância que é extraída da urina, tá? Então é por isso que a urina do cavalo, a urina da vaca, por exemplo, do boi, né? Em alguns casos são coletados para produção de extração da ureia e para produzir fertilizante e medicamentos, tá certo? É muito rico em ureia. O que não pode ter muitas vezes nas plantas é excesso de nitrito e nitrato, porque aí dificulta realmente o desenvolvimento, tá bom? Mas aí, com o passar do tempo, a gente vai falando sobre isso. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre amida?